Isso daqui é o 20/80 da nossa negociação. Por quê? A gente tem aquilo que interessa. O restante é fumaça, é espuma que tá dentro do copo, mas na verdade a gente quer o líquido. Porque mesmo quando você não tirar uma venda, você pode tirar uma indicação. Nos últimos 3 meses, meu time vendeu 916 mil de projetos pontuais, 472 mil de projetos recorrentes. Isso significa que, de forma ou de outra, a gente conseguiu atingir os nossos objetivos e a gente também conseguiu validar um processo comercial que, de fato, ele funciona, que a gente consegue vender tanto os produtos de ticket baixo, quanto projetos de 30, 40 mil reais com a implementação de novos e-commerce aqui dentro da empresa. E é justamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar aqui com você hoje, que eu acredito que existem 10 passos essenciais para que você entenda e para que você coloque dentro de uma reunião de vendas para você aprimorar a sua taxa de fechamento. Então, se hoje você consegue gerar demanda, mas você não está conseguindo converter essa demanda, provavelmente o processo de vendas ele está furado. Ou seja, existe um gap entre aquilo que você deseja e aquilo que você está realizando hoje. Quando a gente olha para isso dentro do sistema de processos de aquisição e de monetização dentro da Turbo, a gente entende que a melhor coisa a ser feita é você revisar o seu processo e você treinar sobre o novo processo que ele de fato funciona. Então, um passo importante, além da gente viver isso aqui dentro da Turbo, a gente também implementa esse mesmo sistema de vendas que eu quero compartilhar com você, para que esse vídeo ele seja um vídeo que você vai olhar para esse conteúdo e vai falar assim, cara, isso daqui é praticamente uma aula. Então eu separei esses 10 passos aqui na tela do meu computador e se esse conteúdo fizer sentido para você, se ele de fato agregar valor para você lá no meio do vídeo, pro final, eu quero que você deixe nos comentários o que você achou, eu quero que você se inscreva no canal e eu quero que você também curta esse vídeo para que ele entregue para o máximo de pessoas possível. Então aqui já dentro da minha tela, você vai perceber que eu faço uma organização aqui no Miro, né, que para mim ele traz uma organização muito boa de mapa mental, consigo me organizar e também trazer mais clareza nos conteúdos que eu quero passar para você. Então, o primeiro passo, né, ele vem o passo da preparação. Preparação, né, eu tô falando aqui de time de alta performance. Eu tô falando de um time aqui que vai converter de 30 a 40% das reuniões que a gente realiza aqui dentro da empresa. E para que a gente fale de pessoas de alta performance, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o básico. E algumas coisas que eu vou falar aqui com você, elas podem soar muito básicas, mas que se a gente não entende que isso é um checklist, que isso é um modelo a ser seguido e que cada uma das etapas, elas são de fato importantes para o nosso negócio, você vai falar assim, cara, isso aqui é muito básico, pra que esse cara tá falando isso? Quando na verdade, às vezes por um detalhe, por uma coisa boba, você tá perdendo o seu contrato. Então, a preparação, né, eu vou falar aqui algo muito básico, mas que às vezes as pessoas esquecem, mas que é gravar a reunião. A gravação da reunião, ela não serve só para a gente poder entender depois o que a gente conversou com o nosso cliente, não só para entender o que de fato foi aquela reunião, mas como a partir daquela reunião eu melhoro os meus gaps enquanto comercial. Por quê? Quando a gente olha em perspectiva, né, a gente vê os melhores treinadores de futebol, quando a gente olha os melhores treinadores da NBA, quando a gente olha os melhores vendedores que a gente tem aqui hoje, eles olham para as reuniões que eles realizam e entendem de fato aquilo que eles poderiam melhorar para a próxima reunião. Então, isso daqui a gente utiliza aqui hoje o TLDV, o Google, né, gravações, ou qualquer AI que você queira utilizar, que você pode pesquisar, que vai ter 200 mil opções para você colocar, mas, cara, não deixa de gravar a reunião e não deixa de ter uma IA que vai te ajudar a transcrever essa reunião para que você tenha muito mais informações e que você não precise, de fato, rever toda a reunião, porque você já vai ter a maioria das informações ali. Segundo passo que eu julgo ser muito importante dentro dessa primeira etapa é que você tenha uma parte de pesquisa. Ou seja, algum SDR qualificou essa oportunidade para mim, eu preciso agora entender como que, a partir daquelas informações iniciais, eu enquanto closer, eu enquanto uma pessoa que vive o mundo de vendas, eu consigo agregar mais valor antes de chegar numa reunião. Como que a gente faz isso aqui dentro da Turbo hoje e como que você deveria fazer? Cara, você tem LinkedIn, a gente tem o site da empresa, a gente tem as redes sociais, a gente pode tentar entender os sócios e a gente pode também entender o tamanho da empresa, a relevância dela no mercado. E com o ChatGPT hoje, essas informações aqui servem para criar e incrementar um briefing que previamente já foi feito pelo time de pré-vendas. Então, a parte da pesquisa, ela serve, e ali no passo 2, no passo 3, você vai entender que essa parte da pesquisa, ela complementa
o nosso know-how, o nosso repertório sobre o determinado cliente. Quando a gente olha para a parte de vendas, eu não estou falando só sobre simplesmente ir lá e tirar um pedido. Eu estou falando de criar rapport. Eu estou falando de entender da dor de fato do meu cliente para entender como que a minha solução vai casar para aquela oportunidade. Porque mesmo quando você não tirar uma venda, você pode tirar uma indicação. E a importância de você se conectar de fato com o cliente vem de você construir o primeiro passo muito bem feito, que é você fazer uma pesquisa. Quando a gente vai para o ponto 2, já vem aqui a parte do rapport que eu acabei de falar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é uma conexão direta com esse cliente. Você vai pegar os itens que você entendeu da pessoa na pesquisa. Ou seja, aqui a gente não vai falar da empresa no primeiro momento. A gente vai falar da pessoa. Opa, essa pessoa curte um kitesurf? Essa pessoa curte algum esporte? Ela posta sobre alguma coisa? Deixa eu criar uma conexão de forma direta com essa pessoa. Deixa eu tentar deixar essa relação menos fria, porque geralmente as pessoas deixam a relação muito fria e com energia muito baixa. E falando num tom muito simples. E quando a gente incorpora esse ponto, a gente muda completamente a forma como a gente vai negociar com a outra pessoa do outro lado. E a nossa abordagem inicial, e vou te entregar aqui um script, mas entenda que isso daqui faz parte da construção do seu repertório. Então o que você vai fazer a partir de agora? Você vai entender isso daqui para você aplicar de acordo com o seu negócio. Aqui tem exemplos que você vai simplesmente modelar para sua empresa. Como que a gente faz aqui dentro da Turbo? A gente coloca oi, o nome da pessoa. Como combinamos, hoje vamos falar um pouco mais sobre implementação de AI, performance para sua empresa. Como você está? Tá tudo bem? E aí a gente vem para o segundo ponto, que é um ponto muito simples, que a gente fala o seguinte, cara, antes de começar, quero que você fique bastante tranquila, que a gente divide a nossa reunião em duas partes. Primeiro é o entendimento e diagnóstico. Segundo, a apresentação da solução, combinado? E aqui, traga pontos que você já viu no site, redes sociais, cite as dores e peça a opinião da pessoa para que ela possa se engajar mais com a conversa. Ou seja, se a gente analisar, quando a gente chega numa consulta, qual que é o primeiro ponto do médico? Ele quer fazer um diagnóstico. Ele está perguntando o que você sente. Ele está perguntando intencionalmente para conduzir a reunião, para conduzir a consulta, para aquilo que você está sentindo de dor. E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para esse ponto, a gente tem que fazer esse mesmo exercício na área de vendas. Por que os vendedores ganham tão bem aqui dentro da Turbo? Porque aqueles melhores vendedores sabem fazer o melhor diagnóstico. E tendo o melhor diagnóstico, entendendo muito bem sobre isso, nessa parte inicial, a gente já começa a criar o rapport, criar essa proximidade para que essa pessoa dê liberdade para entendimento sobre a situação dela, sobre a empresa dela, sobre as dores e sobre principais pontos que ela, inclusive, não citou anteriormente para o nosso time de pré-vendas. No passo 3, você vai determinar as perguntas que elevam a dor do cliente através da resposta dele. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar com perguntas simples e a gente vai se aprofundando. Ou seja, a gente vai entender sobre os principais gargalos, a gente vai entender sobre faturamento, a gente vai entender sobre ferramentas, a gente vai entender sobre automações, a gente vai entender sobre indicadores. Qual que é o lance que a gente tem aqui? A gente vai começar com perguntas amplas, perguntas abertas, perguntas que vão fazer com que esse cliente não responda sim ou não. O início da conversa, o início da sua conexão com uma pessoa, você tá ali, imagina num lance de relacionamento. Você está fazendo perguntas para você se conectar com a pessoa, que muitas das vezes elas vão ser informações menos relevantes do que aquela pergunta-chave que você vai fazer sobre a dor, aquilo que simplesmente vai impactar na sua tomada de decisão, na sua concepção de proposta. Então, o que eu quero entender aqui? Cara, geralmente quando a gente começa a reunião aqui, a gente começa trazendo para a pessoa e perguntando para ela o que trouxe essa pessoa para a reunião, o que ela viu de diferente, o que ela está passando, como que tá a relação dela em relação a faturamento, a crescimento, o que ela já enxerga como solução. Quando a gente faz isso, a gente começa a dar profundidade através de perguntas muito simples. E uma coisa que eu percebia lá atrás e que muitas pessoas quando chegam num cargo muito júnior aqui dentro da empresa, elas têm medo de perguntar faturamento, margem, entender de fato da empresa. E quando eu faço isso aqui dentro da Turbo, quando eu chego, por exemplo, para um dono de e-commerce e entendo, cara, quanto que você fatura? Qual que é o seu custo de pedido? Quanto que você paga por cada novo cliente? Qual que é a sua taxa de recorrência de compra? Quanto que você paga de frete? Cara, quando eu faço isso, eu sou um médico que tem melhor diagnóstico do meu paciente. E quando eu faço isso, eu sei
remediar muito melhor. Inclusive, saber aquilo que eu não vou oferecer para aquele cliente. Então, o terceiro passo aqui é você vai fazer perguntas que elas vão elevar a dor do cliente. E aí, você vai dar profundidade utilizando o porquê. Então, um exemplo muito claro que a gente tem aqui dentro da empresa, até pelo serviço que a gente presta, é: quero melhorar os meus criativos. Aí você vai perguntar pra ele, por quê? Por quê? Por quê? Ah, porque eu quero vender mais. Por que você quer vender mais? Por quê? Por quê? E aí você vai entender com profundidade o porquê que aquele cliente quer ganhar mais dinheiro. Ou seja, eu tenho os meus sonhos pessoais. Então, o empresário que está do outro lado, ele também tem um sonho dele. E quando a gente começa a ter um melhor diagnóstico, a ter mais profundidade, a gente lembra que a decisão de compra, ela é uma decisão emocional. E quando eu olho para essa decisão emocional, eu consigo criar uma justificativa, uma narrativa, uma racionalização que vai trazer profundidade para isso, no qual eu consigo citar o desejo profundo daquele cliente e ao mesmo tempo racionalizar isso. Cara, eu não vejo nenhuma pessoa falando sobre isso daqui de forma gratuita dentro do YouTube. Isso daqui de fato muda a forma como a gente se posiciona enquanto closer, enquanto comercial, enquanto diretor de uma área de vendas, enquanto uma pessoa que vive o sistema de aquisição. E daqui a gente vai entender mais sobre dores, desejos, ineficiências e custos e visibilidade pessoal. Porque muitas das vezes o que aquele cliente ele quer é chegar numa mesa e falar que ele está performando mais, que ele está faturando mais. E quando a gente olha para essas dores ocultas, quando a gente olha para esses desejos ocultos, a gente está conversando com o lado emocional da pessoa. A gente está entendendo de fato por que aquela pessoa decidiu fazer aquilo. E isso muda completamente a forma como a gente traz e cria valor. E aí, indo para o nosso quinto passo aqui, a gente vai entender qual é o resultado que você gostaria de atingir em 6 meses para falar que o nosso projeto foi um sucesso e você me indicar para mais pessoas. O que eu estou fazendo intencionalmente aqui? Eu estou alinhando a expectativa de que ele vai ficar comigo 6 meses, ou seja, se eu vendo um produto recorrente, se eu tenho uma expectativa e quero que esse cliente tenha um LT maior do que 6 meses, eu intencionalmente já estou falando, cara, você vai ficar comigo 6 meses. Deixa eu te entregar esse resultado. Mas qual que é esse resultado? E por outro lado, eu tô colocando na cabeça dele que eu vou pedir indicação pra ele. Que eu vou ser uma pessoa que vai pegar o telefone e falar, cara, abre o telefone aí, me indica 10 pessoas, porque isso daqui foi um combinado lá na nossa reunião. E aí, através dessa resposta, pergunte a ele o porquê ele não deu esse passo até agora e quanto ele acha que ele desperdiçou de oportunidade. Se ele já tentou implementar a solução e quais foram as experiências negativas dele. Porque isso daqui que a gente tá fazendo intencionalmente. Vendas é algo intencional. Se você não está preocupado em criar intencionalidade e você, de forma racional, pensar nesse passo a passo, você está entrando numa venda despreparado. Você está sendo um amador. E aqui a gente não gosta nem de ouvir isso, né? Inclusive, isso daqui é o nosso ponto 6 aqui, que é separando os amadores dos especialistas. Agora, né, você tem o que o cliente já tentou, o que o cliente quer e o que o cliente tem de medo e preocupações. Isso daqui é o 20/80 da nossa negociação. Por quê? A gente tem aquilo que interessa. O restante é fumaça, é espuma que tá dentro do copo, mas na verdade a gente quer o líquido. Eu não quero a espuma. A espuma a gente entra para fazer um rapport, faz perguntas sobre a filha, faz perguntas sobre o kitesurf, faz perguntas sobre várias outras coisas, se interessa sobre a pessoa, mas aquilo dali me ajuda, mas é isso daqui que vai fazer com que o cliente tome a decisão de compra. E aí você vai utilizar o seguinte script, certo? Baseado em tudo que conversamos, percebi que realmente podemos te ajudar a implementar a nossa... Aí você pode colocar a sua solução, que vai... Aí você vai pensar nos benefícios mencionados e específicos, sem... Aí você vai trazer os problemas que ele mesmo citou. Aqui você vai pegar as informações que você recolheu anteriormente e você vai entrar com isso dentro da sua parte de vendas. Ele mesmo disse o seguinte, cara, você disse que precisa de melhorar a sua venda, tá. Então você já imaginou o impacto nos resultados quando tiver um agente de AI perfeitamente adaptado às suas necessidades? Aqui eu tô falando do meu agente, o que é o produto que eu vendo, mas você vai colocar o seu produto. Vai falar, bacana. Então eu vou fazer o seguinte, já sei bem do que você precisa e quais são as condições. Eu vou estudar o seu caso e montar um orçamento, combinado? E aqui é muito importante, muito importante. Nunca finalize uma reunião antes de marcar a reunião para fechamento. Por quê? Um detalhe importante para a gente encurtar a lead time.
Por que é importante falar isso? E aí para você que é vendedor, gestor, SDR, profissional da área de vendas. É um negócio que as pessoas não falam no mundo de vendas e que a gente, enquanto gestor de uma área, a gente, enquanto dono de uma empresa, a gente está preocupado em... Se eu colocar R$1 hoje para adquirir um lead e ele fechar amanhã, meu ciclo de venda ele é muito pequeno. Isso daqui é dinheiro pra caramba. Agora, se eu coloco dinheiro hoje, gero o lead, daqui 30 dias fecha, eu tenho 30 dias para que esse cliente coloque dinheiro no meu bolso. Então, quanto antes a gente encurta isso, quanto antes a gente vai colocar dinheiro no bolso. Comissão, dinheiro no caixa, lucro, dividendo. Então, se eu saio de uma reunião, falo assim, me retorna daqui uma semana, eu tô alongando mais uma semana pro meu caixa. E não é isso que você quer dentro da sua área de vendas. O que você quer é colocar R$1 hoje e que ele venda amanhã, se possível. E ele pague amanhã, se possível. Então, saia da reunião com um passo muito claro. Porque é isso que a empresa quer, é isso que você quer enquanto vendedor também. E aí a gente vem pro 7º passo, que é a preparação da apresentação. Cara, a gente vai retornar ao projeto. Então, basicamente, o retorno do projeto a gente está pensando em tempo e dinheiro. A gente vai pensar também no cronograma de implantação. A gente vai pensar nos serviços prestados, a gente vai entender se tem alguma ferramenta ou não, a gente vai falar do investimento, a gente vai ter o valor para fechar dentro da reunião e a gente vai ter a capacidade de fechar o contrato dentro da própria call. Ou seja, quando a gente olha para isso daqui é o que eu coloco como cronograma para apresentar algo para o meu cliente. Tudo está relacionado hoje a tempo ou a dinheiro. A gente sempre vai estar falando disso daqui dentro das companhias. A gente sempre vai estar falando disso daqui dentro dos negócios. Então, se você ainda não tem a sua proposta ajustada para isso, cara, ajuste para que você tenha essa clareza para que o seu cliente ele possa tomar a decisão dentro da call. Lembra, a gente falou de encurtar o tempo. A gente falou de trazer esse dinheiro para D0. Então, como que a gente faz isso? Preparando a apresentação com intencionalidade. A palavra que você vai ter para o resto da sua vida a partir de agora é intencionalidade. Isso daqui muda jogo. Isso daqui faz diferença. Inclusive, se você está curtindo esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de deixar nos comentários se isso daqui vai te ajudar a fechar mais negócios. No nosso 8º ponto, que é quando a gente está na reunião com o cliente, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é se reconectar com o cliente. Ou seja, a gente vai lembrar de algum ponto específico. E cara, aqui eu tenho um exemplo muito claro do que é isso para mim, porque em uma determinada reunião de vendas, hoje eu faço muito menos reuniões de venda, mas há um tempo atrás, um cliente veio para uma reunião e falou, cara, Vitor, eu não posso fazer essa reunião nessa data, porque, cara, tô preparando aqui para uma cirurgia e tal. Na hora que ele entrou na reunião, a primeira coisa que eu perguntei para ele, falei, cara, e aí, como é que foi a cirurgia? Então eu me conecto de fato com a pessoa. Eu lembrei, mas isso eu preciso fazer fazendo o quê? Cara, colocando lá no meu CRM essa informação, pegando a gravação, colocando os highlights ali. Isso me traz insumo e munição para poder trabalhar. Isso é parte do meu trabalho. Intencionalmente eu estou fazendo isso. É assim que a gente ganha dinheiro. A gente vai perguntar como é que foi o mês anterior, fala, cara, e aí, como é que foi o fechamento? E depois a gente vai falar algo que conecte com a empresa dele. Então a gente já vai começar a trazer, cara, beleza, falamos lá da sua cirurgia, falamos da empresa, e aí vamos trazer mais para a especificidade do nosso negócio. E a gente vai fazer uma introdução alinhada, né? O que é isso? Cara, imagina que você está começando a condução. Vai falar assim, cara, baseado em tudo que nós conversamos, percebi que realmente posso te ajudar a implementar XYZ, você coloca o seu produto na sua empresa e vai te ajudar em melhorias e benefícios sem a dor que ele citou. Como você está de tempo para a reunião? Ou seja, aqui você já está entendendo quanto tempo o cliente vai destinar para nossa reunião. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trazer cases que conecte com o cliente. Ou seja, se você já tiver cases, cara, você vai citar, fulano, cara, eu fiz isso daqui, exatamente a mesma coisa que eu vou fazer pra você, pra essas empresas. Esse foi o resultado. Isso daqui a gente conseguiu. Aí o cara vai falar assim, pô, esse cara sabe do que fala. Esse cara sabe do que vive. E aí a gente vem para a apresentação do escopo, que é levando em conta a preocupação, e aí você vai citar o problema, criamos essa funcionalidade. Para atender a sua necessidade de dor, né, implementamos X. Com foco no seu desejo, ou seja, no objetivo, incluímos Y. E no final do escopo, você acha que isso atende às suas necessidades? Baseado nisso que a gente citou aqui anteriormente. Então, a sua apresentação precisa trazer esses pontos aqui. Isso daqui faz diferença. E aqui no 9º ponto, o primeiro ponto que a gente vai trazer é, antes de entrar nos detalhes da implementação, quero confirmar. Você consegue visualizar o impacto positivo que esse projeto trará na sua operação? E aí, né, o que você vai trazer logo em seguida que esse cliente responder, você vai trazer o seguinte: o que eu visualizei desses possíveis resultados foram um ROI maior, menos horas de trabalho, automação com relatórios,
o que você tem que trazer aqui é a conexão do que o cliente deseja com a visualização de resultado muito claro para ele. O cliente, ele quer algo palpável. Pô, por que eu tô comprando um iPhone? Porque eu tenho uma câmera melhor, porque ele conecta com todo o meu ecossistema e blá blá blá. Esses são os benefícios que eu vou trazer. Esses são os resultados que o meu negócio vai ter. Então você precisa pensar intencionalmente, falar isso durante sua reunião. E aí você precisa, se possível, né, ancorar em perdas e ineficiências. Então imagina que o cliente ele passe 10 horas para fazer uma gestão de comunidade, ele passa 10 horas fazendo uma copy, ele gasta 10 horas para atender um cliente que não fecha nada com ele. Então, porra, se ele colocar uma automação de WhatsApp, se ele colocar meu agente para criar copy, se ele colocar meu agente para criar imagem, ele vai reduzir X e isso impacta diretamente na produtividade do time, que gera lucratividade do negócio dele. Tá claro para ele o que é gerar retorno, o que é melhorar as perdas. Ninguém quer perder dinheiro. O empresário do outro lado, ele não quer. Eu quero ganhar eficiência. Eficiência é igual a lucro. E quando a gente vai pro 10º passo, que é o nosso fechamento, você vai apresentar um cronograma de implementação e vai perguntar: faz sentido para você? Ou seja, você não tá aqui perguntando, cara, fecha comigo. Não, você vai apresentar um cronograma de que é o próximo passo, de que é o passo a passo para que aquilo gere retorno para o cliente. E aí, se ele falar que sim, você vai apresentar o preço correlacionado às suas soluções apresentadas. Então, ó, baseado em tudo que apresentei, você acredita que é melhor iniciarmos o projeto ainda essa semana? Estou com um dos responsáveis por implementação com disponibilidade para fazer uma call de alinhamento amanhã. Lembra que anteriormente eu falei para a gente se preparar intencionalmente para fechar dentro da call? É exatamente isso daqui que a gente faz para ter maior velocidade de fechamento. Coloca R$1 hoje, 7 dias ele volta. Coloca R$1 hoje, 7 dias ele volta. Coloca R$1 hoje, 7 dias ele volta. Porque a gente tem intencionalidade dentro da nossa call. E aí, algo que você tem que fazer é fazer um mapeamento de preço, prazo, sócio, desconfiança ou qualquer outro ponto que seja uma objeção muito clara. O que você vai fazer aqui? Você vai abrir o seu chat GPT, vai criar um mapa de objeção ou vai deixar, ou inclusive, eu tenho um link que eu posso mandar para você, vai estar aqui na descrição do vídeo, ali já tem um mapa de objeções. Mas, cara, você tem que desenvolver o seu. É muito importante que você faça esse mapeamento, porque ali ele vai trazer objeção, meu amigo. Aqui é onde começa a negociação de verdade. Mas percebe que você trilhou um caminho lógico, um caminho intencional para fechar na call. E como que a gente faz o fechamento na call? Cara, é dados de contrato e condição diferenciada. Aqui são 2 pontos fundamentais para você conseguir fechar mais negócio. E cara, vai por mim, isso daqui faz uma diferença enorme, isso daqui faz uma diferença absurda quando a gente olha para esse passo a passo e a gente consegue aumentar uma taxa de conversão que antes era 20% para 40%. E eu sei que isso é alto no mundo B2B. Então, pega esse vídeo, revê esse conteúdo de novo com calma, passo a passo, vai anotando, porque isso aqui faz completamente diferença. Se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo aqui, que eu basicamente explico como que você vai criar uma linha de raciocínio para criar um planejamento da sua área comercial. Combinado? E se você curtiu esse vídeo, não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou, de curtir esse conteúdo e de se inscrever nesse canal para que você receba ainda mais conteúdos valiosos como esse. Então é isso, um forte abraço e tchau!